Olá, Deus abençoe a todos vocês. Quero saudá-los na pessoa de Cristo Jesus e dizer da minha gratidão, do meu louvor a Deus pela oportunidade de poder ser o porta-voz do Reino dos Céus através de sua preciosa palavra. Quero deixar uma reflexão para vocês, um texto que eu abordei ontem no culto da palavra para a igreja, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. O tema é interessante. Veja aqui, se você puder ver comigo, veja aí. Jesus Cristo. Isto é o único assunto do ministério de Paulo. É o tema. A única mensagem que predominava a mensagem e o ministério de Paulo era e é Jesus Cristo. É interessante falar sobre isso, porque nós estamos vivendo uma época em que estão deteriorando a prioridade de Cristo, a importância do nome do Evangelho de Cristo dentro da igreja. Fala-se de tudo e fazem um desserviço ao reino de Deus quando alimentam as expectativas humanas voltadas simplesmente ao que é terreno, ao que é efêmero, ao que é passageiro. E as esperanças dos homens ficam apegadas a essas coisas. Paulo diz que aqueles que esperam apenas nesta vida são os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, é miséria, é ser pequeno demais, é apequenar a grandeza de Deus, fazer do reino de Deus, fazer da manifestação de sua bondade, fazer da revelação da graça coisas pequenas e torná-las terrenas. E o grande problema é que hoje a maioria das mensagens que se prega, que se coloca em cima dos nossos púlpitos, ela na verdade ela faz com que os nossos corações acabam desapegando-se da eternidade e se lançando ao que é terreno, ao que é passageiro. Nós vamos perdendo a atração pelo céu. O céu vai sendo roubado do coração da gente. Porque o que se oferece é uma vida bem-sucedida, o que se oferece é uma vida próspera nesta vida, que profissionalmente, em todos os aspectos que falem desta vida. E, obviamente, a sua mensagem é atraente, ela é elegante, ela é popular. Não é uma mensagem que vai espantar a freguesia, é uma mensagem que vai atrair a multidão. Aquela multidão que seguia Cristo, se você observar, ela era uma multidão que o seguia por causa de pães e peixes. Multidão que acompanhava os milagres de Jesus. Era uma multidão que se comportava como menino, como criança, que só seguiam pelos benefícios. Eu costumo dizer, essa fala não é minha, é de um pregador chamado Paulo Borges, onde ele diz que a criança não ama a mãe, a criança ela ama o peito, o leite, até que ela tenha consciência de que aquela é sua mãe, até que ela tenha consciência de filho, ela não vai entender essa relação que existe de afeto entre o filho e o pai, ou o filho e a mãe. Então ela se apega apenas ao benefício. Quando a gente ainda é menino no entendimento, a gente só vai se apegar aos benefícios, até que se forme uma consciência. Paulo, quando ele ora em Efésios capítulo 4, ele roga, e também no capítulo 1, ele roga para que seja iluminados os olhos do nosso entendimento, para que a nossa consciência seja formada gradualmente, até que a gente alcance a maturidade espiritual. E a espiritualidade é uma palavra que eu posso também fazê-la aqui, formar um outro entendimento para ela, a espiritualidade de um crente. Ela demonstra, ela se revela quando ele encontra e vai se alcançando de fato a medida que Deus deixou para a gente, que é a pessoa do seu Filho. Quando Paulo diz que até que todos cheguemos à estatura de um varão perfeito, ele está querendo dizer que até que todos cheguemos à medida de Cristo. Porque ele é o modelo, ele é o alvo, ele é a referência que Deus deixou para mim aqui na terra, que como filho dele eu tenho que me comportar. Eu não tenho desculpa, porque Deus me deixou um modelo, e é um modelo eficaz, perfeito, suficiente de como eu devo me comportar aqui. Então Paulo dizia que Cristo era o único assunto do ministério dele. E esse deve ser o tema que deve dominar toda a nossa mensagem. O nosso culto, nosso evangelho, nossa mensagem, que é a mensagem divina, ela deve ser cristocêntrica. Muito se fala de mensagem antropocêntrica, para quem não sabe, é a mensagem e o culto que gira apenas em torno do homem.
onde fala de sua vitória, de suas dores, de suas lágrimas. Os louvores, eles não louvam a Deus, eles falam de nossas melancolias, das nossas amarguras, das nossas aflições, das nossas infelicidades, e de que há um Deus que vai se levantar para amparar, para trazer vitória sobre nossos inimigos. Mensagens e louvores triunfalistas que nunca faz com que nós saibamos o segredo que Cristo deixou, que uma vida que mais corresponde à sua vida é a vida que se reflete no amor ao próximo, em agregar pessoas e não desagregar pessoas, em trazer para perto de nós e não para afastar. O Evangelho de Cristo, Paulo vai falando sobre isso. Se nós analisarmos todo o capítulo 4, eu abordei esse assunto no culto da palavra, e eu mostrei aos irmãos que a importância de trazer de volta ao púlpito a palavra. Assim como aconteceu no tempo dos antigos, quando o livro estava perdido dentro do templo, ainda hoje o livro está perdido dentro de muitos templos. E ainda Paulo reflete em Atos 17 que o Deus ainda continua sendo desconhecido. E esse Deus desconhecido precisa ser revelado através das pregações. E as pessoas precisam conhecer mais os atributos de Deus. Porque as pessoas só conhecem Deus que pode, ou seja, um Deus de poder, poderoso, que pode fazer. E esse Deus que pode, um Deus do poder, é um Deus que as pessoas buscam pelas suas carências. Ninguém quer uma relação com um Deus que é. Então esse é o grande problema, é o grande dilema que nós precisamos aprender a saber, a reconhecer e a nos colocar diante de Deus e pedir sua misericórdia, para que possamos de fato conhecê-lo como ele de fato é, para que possamos prosseguir nesse conhecimento, como diz o profeta Oséias. Porque esta verdade vai nos trazer a verdadeira libertação dessas coisas pequenas, dessas coisas insignificantes. E muitas vezes nós não conseguimos alcançar o melhor de Deus porque a palavra melhor de Deus ela é até uma palavra deficiente, porque o melhor de Deus ele já nos deu, que é o seu Filho. Mas a gente nunca vai conseguir alcançar o melhor em nós, através de nossa própria mudança, se a gente não compreender que a gente precisa mudar muita coisa em nós mesmos, até mesmo em nossas orações. Eu falava ontem à igreja que nós não podemos pedir a Deus coisa alguma. Não peça, não o dobre, não se atreva a dobrar o joelho para pedir a Deus alguma coisa que ele não seja glorificado na resposta. Se é para pedir alguma coisa a Deus, ele precisa ser reconhecido no resultado, ele precisa ser louvado no resultado. Tiago já dizia isso, que muitas das nossas orações, elas não são respondidas. Deus não atende, porque a gente pede para gastar com a gente mesmo. Por isso ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Essa oração que pede apenas para si, para satisfazer a si mesmo, para alimentar os seus próprios interesses, para satisfazer as suas próprias carências, elas não glorificam a Deus. E não é isso. Talvez a maior glória de Deus está em você viver em meio às adversidades, o glorificando. Viver em meio às privações, dando a Ele graça por tudo. Viver em meio à enfermidade, reconhecendo Ele como Senhor, soberano sobre todas as coisas, e que não vai permitir coisa alguma que Ele não possa fazê-la cooperar para o plano e o decreto dEle. Porque todas as coisas fazem e contribuem para isso. Então a melhor maneira de glorificá-lo, muitas vezes, não é obtendo, mas é sabendo perder para a glória de Deus. Deus abençoe você e que Cristo possa ser o tema principal da mensagem pregada pela sua vida e pela tua igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor, que a graça de Cristo seja sobre seus corações, em nome de Jesus.